Lucas 11, de 9 a 13. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ora, também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Que Deus fale ao coração de todos nós. A igreja diz amém. Pode se assentar, por favor. Cada palavra de Jesus registrada na Bíblia Sagrada, algumas edições da Bíblia, inclusive como a minha, publicam as palavras pronunciadas pelo Senhor Jesus em tinta vermelha, é a Bíblia que eu uso para pregar. Algumas Bíblias não o fazem, outras o fazem. O indistinto é, a afirmação que eu quero trazer é: as palavras ditas pelo Senhor Jesus Cristo são merecedoras da nossa máxima atenção. As palavras pronunciadas pelo Senhor Jesus Cristo são palavras que iluminam, são palavras que revelam a verdade, são palavras que sondam o coração, são palavras que produzem vida em meio à morte, como ele mesmo declarou no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24 e 25. As palavras de Jesus, portanto, queridos, devem ser o objeto de toda a sua atenção. E você deve ouvi-las com calma. Você deve ouvi-las com sensibilidade e com reflexão, permitindo então que elas produzam o seu efeito poderoso na vida de quem ouve. Por costume, nós simplesmente tomaríamos esta passagem e a resumiríamos assim: Cristo está estimulando a oração, ponto. E a resumiríamos assim de maneira muito, inclusive inadequada. De fato, o tema é oração. Mas as palavras que Cristo escolheu, Cristo, Deus onisciente, feito um homem para sofrer a cruz por nós, as palavras que Cristo escolheu são palavras penetradoras, meus amigos. São palavras que iluminam, são palavras reveladoras. Ele não se expressou despretensiosamente. Ele expressou, na verdade, com sua onisciência e com sua sabedoria, de maneira intencional e deliberada, aquilo que manifesta, que revela e que esclarece. Estas são palavras, primeiro de tudo, sobre nossa condição. Eu vos digo a vós, pedi. Eu vos digo a vós, buscai. Eu vos digo a vós, batei. Permitam-lhe fazer algumas perguntas. Pedir. Quem é que pede aquilo que tem? Buscar, no sentido mesmo de procurar, no sentido de envidar em esforço, tentando encontrar ou localizar algo. Ou seja, não é um esforço que você faz por aquilo que não é necessário. Quem busca aquilo de que não precisa? Novamente eu reforço a minha ideia principal nesta mensagem, é que o Senhor Jesus Cristo deliberou expressar-se desta maneira, é da sua intenção e do seu propósito para revelar a verdade a nós. Quem pede aquilo que tem? Quem busca aquilo de que não precisa? Agora permita que a terceira expressão que Cristo usa fale ao seu coração. Quem bate se está do lado de dentro?
Não, queridos, não são, resumidamente, palavras que nós poderíamos simplesmente tratar como um encorajamento à oração. São, não nego isto. Mas mais do que qualquer outra coisa, são palavras que descrevem primeiramente a condição espiritual do ser humano. Medite, pense comigo, quem é que bate se está do lado de dentro? Não. As palavras, portanto, são palavras reveladoras, como eu tenho insistido, e que, primeiro de tudo, nos trazem a compreensão de nossa condição e de nosso estado. Existe algo de que nós precisamos, mas que não temos. E que não somente precisamos e não temos, mas que não está ao nosso alcance obter esta coisa tão necessária. Por isso Cristo nos diz, peça. E a ideia não é a do preenchimento burocrático de uma requisição que encaminha para algum departamento celestial uma solicitação pré-aprovada. Aliás, alguém brincava comigo que a situação está tão difícil que recebeu do banco um cartão de crédito pré-declinado, pré-rejeitado. Nós não estamos tratando aqui do céu como se fosse uma instituição, um departamento de requisições com carimbos, com agentes, com burocracias. Estas palavras dizem, no entanto, respeito ao coração humilde com que cada um deve aproximar-se de Deus, pedindo. Pedimos porque não temos direito. Pedimos porque não podemos exigir. Pedimos porque não temos aquilo de que precisamos, e precisamos, na verdade, nos colocar humildemente diante de Deus, como quem pede a sua misericórdia, como quem pede a sua graça, como quem pede o seu favor. A gravidade da matéria é reforçada pela próxima expressão, buscar. O buscar tem a ver com o desejo sincero. O buscar tem a ver com o reconhecimento de uma real necessidade que não é tratado de maneira frívola, de maneira despretensiosa e casual, diríamos. Como são muitos que tratam de maneira frívola e despretensiosa, e até alguém poderia dizer irresponsável, matérias sérias da sua vida, questões que precisam de atenção, e a pessoa tenta fugir desse assunto, não quer preocupar a sua cabeça com isso. Não, eu não quero pensar nessas coisas, eu prefiro agora descansar a minha cabeça, eu prefiro pensar em outras coisas. E sim, quanto às coisas de Deus, imaginamos, e aliás podemos afirmar, uma multidão de milhões de pessoas vive assim. Deus existe lá em cima, mas eu não quero pensar em Deus agora. Deus existe e eu preciso lidar com Deus, mas eu não quero lidar com Deus agora. Eu me preocuparei com Deus em outro momento, eu me preocuparei com Deus posteriormente, eu me preocuparei com Deus quando eu for mais velho, eu me preocuparei com Deus quando eu tiver tempo, eu me preocuparei com Deus em outra ocasião. Deixe Deus, deixe Deus, deixe Deus. Jesus Cristo nos manda levar este assunto muito a sério. Ele diz, busque, busque. Peça, busque. Das 3 expressões que Cristo fez uso, a que mais me impacta, há anos que este texto me impacta, mas a que mais me impacta é que ele incluiu bater. E eu volto a perguntar, bater por quê? Se eu estivesse do lado de dentro, eu não precisaria bater. Permita-me dizer algo ainda mais grave. Não é preciso bater se a porta está aberta. O bater é revelador de uma condição espiritual de separação de Deus. A Bíblia Sagrada diz, talvez você esteja ouvindo isto pela primeira vez, talvez você esteja ouvindo isto pela 1000ª vez. A Bíblia Sagrada diz, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. É por isso que a palavra implica na existência de uma porta. Mas uma porta que não está aberta, é necessário bater. Você percebe, querido,
que são palavras de alerta, portanto, tanto de encorajamento quanto de alerta. Você percebe a gravidade e a solenidade destas palavras do Senhor Jesus? Aos que o ouviam quando ele disse isto, ele ainda disse mais. Vós, no versículo 13, sendo maus. Vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Ou seja, a maldade da qual ele está falando não é uma deturpação, uma degeneração completa de cada área e setor da vida de cada indivíduo. Não, de fato existe algo, um resquício de compaixão, um resquício de amor pelo próximo, algo que nos faz saber dar coisas boas para os nossos filhos. Mas, de fato, quanto a estarmos perante Deus e quando Deus leva em consideração todas as nossas ações e tudo o que somos e as motivações de nosso coração, quando tudo está exposto diante de Deus e tudo é posto na justa balança de Deus, o resultado diz que nós somos maus. Você sabe que para você poder ouvir uma mensagem sobre perdão, você precisa saber do que é que você está sendo perdoado. Para você ouvir uma mensagem sobre salvação, você precisa saber do que é que você está sendo salvo. Para você ouvir uma mensagem sobre a graça, é preciso compreender a necessidade, porque a graça é necessária. Eu tenho dito que estas são palavras para nos fazerem pensar, e elas nos revelam nossa condição em primeiro lugar. Não temos. Não está ao nosso alcance, estamos separados, somos maus. Mas continue ouvindo comigo as palavras do Senhor Jesus Cristo, porque ao mesmo tempo em que elas lançam luz sobre quem nós somos, elas lançam luz também sobre quem Deus é para nós. As duas coisas estão aqui presentes. O texto, as palavras do Filho de Deus são: pedi, mas ele logo o garante, dar-se-vos-á. Buscai, ele diz, nos estimulando a levarmos os assuntos a sério e pensarmos com seriedade nas coisas de Deus. Mas veja com que poderoso estímulo ele nos encoraja: buscai e achareis. Ao mesmo tempo que ele declara a separação, batei, ele nos encoraja a bater e diz: batei e abrir-se-vos-á. Só Jesus pode dizer palavras tais como esta, que revelam tanto a nossa condição, quanto revelam também a verdade sobre a graça, o amor e a misericórdia de Deus. Porque ele dirá em seguida: qualquer que pede, recebe. Glória a Deus, amém? Qualquer que busca, acha. E a quem bate, qualquer pessoa, quem bate, abrir-se-lhe-á. Note então, meu querido, como são dignas da sua atenção estas palavras, que por um lado nos colocam diante de um espelho único neste mundo, que nos mostra quem somos, não segundo as opiniões e sentimentos e teorias de quaisquer pessoas, mas segundo Deus, que é a fonte da luz e da verdade. São palavras que dizem que nós estamos profundamente necessitados, mas não está em nós a solução de nossa necessidade. São palavras que dizem que nós temos uma grande, terrível carência, mas não está em nós nem uns nos outros o suprimento desta carência. São palavras que colocam a revelação de que cada pessoa deste mundo, seja quem for, está separada de Deus. E Jesus acrescenta, eu recapitulo: porque somos maus. Nas nossas conversas diárias, por vezes dizemos, e eu ouvia isto numa conversa esses dias, no entanto foi como se eu tivesse ouvido essa expressão pela primeira vez, duas expressões aliás, que aconteceram no mesmo diálogo. A pessoa com quem eu conversava disse: mas todo mundo erra. Quantas vezes você já disse isso? Quantas vezes você já ouviu isto? É algo tão comum que a gente incorporou às nossas conversações diárias. Quando nós queremos minimizar quaisquer coisas que tenham acontecido, a gente diz: todo mundo erra. Agora preste atenção: todo
mundo erra. Não tem um. Será possível? Não há um que não erre. Imediatamente a mesma conversa emendou a seguinte afirmação: ninguém é perfeito. E nós usamos isso novamente para minimizar situações e para contextualizar coisas que acontecem, mas pera um pouco. Quer dizer que dessa humanidade inteira, não há uma pessoa. Nós ouvimos isto com absoluta concordância e normalidade. Ninguém é perfeito. Não tem um? Não tem um. Por isso a Bíblia diz: não há justo nem um sequer. Mas me impressiona tanto. Somente Jesus poderia ter dito palavras tais como esta, que por um lado trazem à luz nosso estado e condição, mas ao mesmo tempo nos mostram quem Deus é, tão gracioso, tão misericordioso, tão pronto a salvar, tão pronto a perdoar os pecados. Pedi e dar-se-vos-á. Se você humildemente achegar-se a Deus pela fé, Deus não rejeitará a sua humilde petição. Buscai. Se em seu coração você notar a gravidade destas coisas, se em seu coração o próprio Espírito é quem produz isto, você perceber como estas coisas não são coisas pequenas ou coisas descartáveis ou desprezíveis, mas a seriedade, a solenidade destas coisas atingir o seu coração, Deus não estará insensível ao seu coração. Buscai e achareis. Se você de Deus se aproximar pelo nome, pelo sangue, pelos merecimentos e intermediação de Jesus Cristo, batei. Veja que grande promessa: a porta que está fechada, cuja chave você não possui, cujo acesso não é seu. Mas se você bater, o Senhor Jesus, que tem toda a autoridade no céu e na terra, diz: batei e abrir-se-vos-á, porque a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, ao mesmo tempo que Jesus Cristo fala de quem nós somos, Ele fala de quem Deus é. E Ele vai frisar e enfatizar as misericórdias e as compaixões de Deus em nosso favor. Qual é o pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Jesus Cristo agora culmina o seu ensinamento, nos fazendo olhar para Deus em toda a sua bondade e para o grande dom da salvação. Quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Inicialmente estas palavras, meus queridos estudantes da Bíblia, inicialmente elas foram muito poderosas para os discípulos, nos 10 dias que se passaram entre a ascensão e o dia de Pentecostes. Durante 10 dias a igreja do Senhor Jesus Cristo, seus servos, seus amigos, estavam de fato sós. Foram 10 dias registrados no capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, que eles empregaram de que forma? Em oração. E por que em oração? Porque tinham esta promessa gravada em seu coração, que se pedissem a Deus, e Jesus Cristo tinha de antemão também dito que o pediria, o Espírito Santo seria dado. E esta promessa, no que diz respeito à concessão à igreja, já é e deve ser considerada uma promessa cumprida. O Espírito Santo já foi dado à igreja do Senhor Jesus. Mas da mesma maneira que ler esse texto como sendo um estímulo à oração não encerra o que o texto tem a dizer, para nós sabermos que o Espírito Santo já foi uma vez por todas dado à igreja, também não encerra o que esse texto ministra às nossas vidas. Há algo mais aqui. Você ouviu e viu 11 pessoas de diferentes faixas etárias, de diferentes contextos e origens. Você ouviu e viu 11 pessoas esta noite declararem que este presente
Este dom, esta dádiva foi dado a cada um deles. O dom do Espírito Santo é equivalente, poderíamos atrelá-lo indistintamente ao dom da salvação. Então, quando estavam aqui dizendo perante a igreja dos santos do Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador e o Senhor da sua vida, com estas palavras, estavam nos testemunhando da fidelidade de Deus em cumprir isto aqui. Porque é o Espírito Santo que leva à compreensão, ao convencimento, é uma obra do Espírito Santo a fé salvadora. É uma obra do Espírito Santo que os crentes, nós que somos servos de Jesus Cristo, que o seguimos, experimentamos a presença e o agir do Espírito Santo todos os dias em nossa vida. É Ele que nos consola em todas as dificuldades. É Ele quem levanta o nosso ânimo quando Ele cai. É Ele quem nos faz lembrar todas as coisas belas e gloriosas de Deus reveladas na Escritura Sagrada, porque se o Espírito de Deus ministra em nossas vidas, é primeiramente e majoritariamente pela palavra escrita de Deus. A verdade é, queridos, porém, que o Espírito Santo não é universal, isto é, não está em todos, não habita no coração de todas as pessoas. Se eu fosse imaginar, eu teria de dizer que da população ludovicense, suponho eu, uma pequena fração, talvez pequeníssima, é de pessoas em quem o Espírito Santo habita. Não por um ritual, por uma imposição de mãos, uma unção com óleo, um batismo, uma decisão minha ou de outro pastor ou bispo ou qualquer pessoa. Quem dá o Espírito é Jesus. E Jesus o dá no instante da salvação. Falar sobre o Espírito Santo seria falar sobre coisas gloriosas, belas, doces, extraordinárias. Coisas que a experiência de cada cristão confirma no íntimo do seu coração, mas o Espírito Santo, eu posso estar falando dele como se estivesse falando da beleza do pôr do sol a um cego, pois eu posso estar me dirigindo a alguém que, ainda não convertido ao Senhor Jesus Cristo, não conhece o dom, a dádiva, o amigo, a presença, a paz, o conforto, a doçura da presença do Espírito Santo em seu coração. Seria como descrever a beleza do pôr do sol para o cego. Seria como tentar explicar para alguém que não ouve a beleza de uma grande sinfonia, ou ainda mais. Mas ouça as palavras do Senhor Jesus Cristo. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. São palavras de Jesus, queridos amigos, pelas quais Jesus mostra, primeiro de tudo, quem nós somos, e pelas quais Jesus mostra quem Deus é para conosco. Um Deus gracioso, um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus grandemente perdoador. Talvez você conheça as palavras com as quais eu quero concluir esta mensagem. Haja visto eu ter falado sobre o quanto é comum que as pessoas distraiam a si mesmas das coisas de Deus. E uma vez que eu fiz referência sobre o quanto é comum nós queremos deixar isto para outro momento da vida. Talvez você conheça estas palavras. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar. Sim, pensamos que isso acontecerá bem daqui uns 50 anos ou 60 anos, mas reconhecemos que não temos controle sobre isto. Quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Quem escreveu isto continua dialogando conosco. Tu procuras a paz deste mundo em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles já não te satisfarão. Tens manchada a tua alma. É grave ouvir isso, eu sei, mas é verdadeiro. Tens manchada a tua alma e não podes nunca ver a face de Deus.
Mas aqueles de coração limpo, limpo pelo sangue de Jesus, poderão ter entrada nos céus. Veja que convite e que mensagem ele deixa. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás, sim, na última hora, um caminho repleto de luz. Meu amigo, hoje, diz o refrão do hino, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar. A Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E será uma grande tentação, quando daqui um minuto eu me oferecer para orar por você, será uma grande tentação que você endureça o seu coração. Será uma grande tentação que você diga, não, eu já tenho a minha religião. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus. Talvez você se sentirá tentado a dizer, eu não entendo bem estas coisas. Talvez seja verdade, mas Deus pode te dar entendimento, e mais do que isto, o assunto é sério. Não engane a si mesmo. Talvez você dirá para si mesmo, veja, eu vim aqui atender um convite de um amigo e já está esse pastor. Não, querido, o seu amigo foi um instrumento de Deus, para que você estivesse aqui esta noite, porque Deus queria trazer esta mensagem ao seu coração. A Bíblia diz, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Mas chegue a Deus como você está. Seja sincero com Deus. Chegue a Deus como você está. Jesus te diz, peça, busque, bata, porque qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha. E a quem bater, a porta será aberta. Vamos orar. Curve a sua fronte, feche seus olhos. E este é o momento do qual eu falei. Momento em que eu me coloco à sua disposição para orar por você a Deus. E se eu posso orar por você, quanto a isto especificamente, se eu posso orar por você quanto a esta mensagem que você ouviu, se eu posso orar por você quanto ao toque de Deus em seu coração, se eu posso orar por você sobre esta bênção da vida eterna, do perdão dos pecados, se eu posso orar por você sobre isto da salvação, faça um rápido gesto com a sua mão. Eu vou orar por você, em seguida você vai abaixar a mão. Posso orar por você? Faça um rápido gesto com a sua mão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Faça um rápido gesto com a sua mão e eu estou aqui para orar pela sua vida. Senhor Deus, que palavras, as palavras de Jesus. Do Senhor Jesus que nos encoraja e nos diz, peça, busque, bata. Ao mesmo tempo que nos mostra quão livre, quão graciosamente dado é o dom da salvação. Nós te louvamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela tua palavra, por este lindo culto esta noite para o qual o Senhor aqui nos reuniu. Te damos graças, Senhor, pela tua presença conosco. E eu oro, Senhor, por estas vidas, outros talvez cujo coração o Senhor tocou. Oro, Senhor, e peço a tua graça na vida de cada um. Oro, Senhor, e peço a tua bênção na vida de cada um. Peço que o Senhor dê pela tua palavra e pelo teu Espírito uma compreensão plena do teu plano de salvação. E peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor tome pela mão, conduza, meu Deus, e fortaleça e abençoe, para que o nome do Senhor seja glorificado nestas vidas. Pai querido, muito obrigado por este culto, e muito obrigado, Senhor, porque é na tua presença e na companhia dos irmãos que damos início a mais uma semana de atividades. Não sabemos, ó Deus, o que a semana nos trará. Então, humildemente pedimos, Senhor, guarda-nos contigo. Guarda-nos no teu amor. Guarda-nos na tua bênção. Defende-nos do mal. Protege-nos dos perigos, Senhor. Provê para nossas necessidades. Dá-nos, Senhor, da tua bênção. E que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que assim seja em nome de Jesus. E a igreja diz: amém.